Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 5 de julho, são 19 horas e 7 minutos. Vamos dar início a mais uma defesa de trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios em TI. Hoje a banca é dos discentes Daniel do Vale Gomes Neto, Fernanda Pinto Mota, Gleison Soares de Moura. O trabalho é intitulado Business Plan Transformando a Gestão de Projetos por Meio de Simulação RPG. O trabalho é orientado por mim, professor Ricardo Esteves Knaip, e a banca é composta pelo professor Daniel Clarismundo Borges, coordenador do curso, vice-líder do grupo de pesquisa lá para a JTNE, e do professor Sandro Feu, membro externo do IF Sudeste de Minas e também membro do Lab para a JTNE, o qual eu agradeço imensamente a sua participação. Vocês terão 20 minutos para a apresentação de vocês. A seguir, o membro externo tem até 10 minutos para tecer os seus comentários, seguindo do membro externo, e eu faço o encerramento. Então, desejo a vocês boa sorte na apresentação. Podemos iniciar. Maravilha, professor. Vamos lá. Com grande prazer, né, que nós estamos aqui hoje para apresentar nosso trabalho de conclusão de curso. Como o senhor já disse, ele é intitulado Business Brain, Transformando a Gestão de Projetos por Meio de Simulação RPG. A gente também gostaria de agradecer os membros da banca, né, por estarem presentes e pela oportunidade também de compartilhar o nosso trabalho com vocês. A gente vai dar início aí falando sobre a importância dos jogos sérios, né, no aprendizado. O jogo Business Brain é um RPG estratégico desenvolvido para treinamento em gestão de projetos. Esse jogo proporciona um ambiente de aprendizado interativo e divertido, permitindo que os participantes vivenciar situações reais de negócio e desenvolver habilidades essenciais de gestão. Nosso trabalho aí, nós baseamos ele em 3 principais pilares, né? Quais são eles? A gamificação do aprendizado em gestão de projeto, né? A utilização desse elemento jogo para tornar o processo de aprendizado mais envolvente e eficaz, né? Gerando aí uma maior aderência dos usuários. Nós temos simulações reais do mundo dos negócios no processo de aprendizado. A importância de trazer situações práticas para o ambiente de ensino, preparando melhor os nossos alunos para o mercado de trabalho. E por último, não menos importante, uma abordagem inovadora para o treinamento em gestão de negócios, proporcionando aí uma nova metodologia de treinamento que combina teoria e prática de forma dinâmica e interativa. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Gleison dar seguimento aí na apresentação dos slides. Ok, obrigado, Daniel. O roteiro da nossa apresentação vai ser o seguinte: a introdução, a fundamentação teórica, os nossos objetivos com o trabalho, a justificativa, né, o que nos motivou assim a desenvolver esta aplicação, a metodologia, os resultados que foram alcançados ali, as conclusões e ao final teremos as referências que nós utilizamos. Primeira coisa que eu quero trazer aqui é porque é uma frase, tá, de um jogo chamado Infamous, e aí um personagem e é de um jogo RPG, né? Ele fala que nós não somos prisioneiros do destino, né? Mas apenas prisioneiros da nossa própria mente. No sentido de a ideia, quando a gente conseguiu observar a ideia, a gente pensou, nossa, que ideia interessante. E aí a gente foi, óbvio, né, estudar para ver a viabilidade, se realmente era viável implementar esta ideia. E aí, mais à frente, eu vou até falar sobre isso, a gente acabou usando o Design Thinking, que foi um tema trabalhado na pós-graduação, até para a gente poder validar a viabilidade desta possível solução, né, no cenário da gestão de projetos.
Então, uma das coisas que a gente pesquisou foi se todo jogo ele realmente ele precisa ser sempre lúdico no sentido de precisa ser engraçado, né? E aí a gente descobriu que não precisava ser engraçado, né? E fomos pesquisar, e aí essa categoria de jogos são chamados de jogos sérios, e nós fomos procurar isso, né, na literatura para ver o que falava sobre o que seria jogos sérios e para que a gente poderia utilizar um jogo sério, né? E aí a gente vê em seguida a escolha de RPG e por que RPG, né? Porque ele é realmente uma simulação real de negócios. É óbvio que fazer RPG na prática não é algo fácil. Por quê? Porque tudo precisa ter uma história para simular. Então, essa história talvez assim, a gente precisa ter um arcabouço para cada uma das situações que a gente vive dentro do RPG, e aí começa a vir todas as nuances relativas ao desenvolvimento de jogo, né? Que cumprir cronograma, cumprir orçamento, aí entram as pessoas que são figuras importantes, desenvolvedores, as pessoas que trabalham, por exemplo, com as imagens do programa, né? A pessoa que escreve as histórias, e cada história tem o seu objetivo, a parte de som. Então, nós estudamos, né, como que a gente poderia viabilizar esse tipo de cenário, de implementação, tá? E aí a ideia é que o jogo, né, ele possa ser usado em programas de treinamento e capacitação empresarial, né, em universidades também, em escolas públicas, e por enquanto nós estamos na fase de prototipação, nós não alcançamos a fase de desenvolvimento, né? Ok. É, a fundamentação teórica. Pesquisamos sobre como a gamificação ela pode alterar o aprendizado de qualquer assunto. Tentamos entender isso dentro da gestão de projetos, o que é difícil aprender, né? Muitas das vezes gestão de projetos, porque geralmente assim, a metodologia talvez mais indicada ali, né, ou a literatura mais indicada é o PMBOK, que de uma certa forma ele acaba sendo um pouco complexo, assim, no primeiro momento, porque são muitos detalhes relativos à gestão de projetos, né? Então já foi falado sobre a simulação real do negócio ou da gestão de projetos em si no processo de aprendizagem e abordagem inovadora também nesse aspecto, tá? E realmente o objetivo geral nosso é o desenvolvimento de um protótipo de jogo baseado em situações reais para o treinamento da habilidade em gestão de negócios. Dentro dos objetivos específicos, então, nós temos projetar um jogo RPG para treinamento e gestão de projetos, o desenvolvimento de duas fases com diferentes níveis de dificuldade e pontuação ao concluir, né? Isso tem muito a ver com a gamificação, com a coisa da bonificação, do pódio, né? E também tínhamos o objetivo específico de testar o nosso protótipo com 20 estudantes, no caso foram estudantes do nosso curso, né? E para a gente poder obter um feedback, né? É viável a implementação do jogo? O que que para você talvez seria interessante ter, né? E aí nós compilamos isso em duas fases diferentes, né? E a ideia era realmente projetar o jogo como uma ferramenta de ensino, né? No dia a dia, ali, quando nós começamos a pesquisar sobre que tipo de benefício a gente poderia obter e que tipo de interesse as pessoas teriam nisso, né? Então, estudamos sobre a eficácia dos jogos, né? Exatamente no sentido de proporcionar um ambiente seguro para tomada de decisão e aplicação de qualquer conceito teórico.
Então, é um treinamento baseado em simulação para desenvolvimento de habilidade, e a gente percebeu uma demanda também no mercado, tá? É, a pesquisa também teve esse âmbito da gente tentar entender se realmente a gestão de projetos ainda é muito demandada. A gente viu um boom de metodologias ágeis, né? E hoje a gente tem visto o ágil se modificando muito para também trazer aquela coisa de o gestor de projeto tem que ser ágil. Mas tem que ser ágil em qual sentido? Né? Ágil no sentido de que ele também precisa estar sempre inovando, ser qualificado no aspecto de se adaptar às mudanças que surgem. Então, a gente conseguiu perceber uma grande demanda, por exemplo, de gestores de projeto ágeis, que são aquela pessoa que conhece o desenvolvimento do produto em cascata, ali, orientado pelo PMBOK, e ele consegue também trazer, né, a agilidade, como, por exemplo, o framework Scrum, né, Kanban. Então, a gente conseguiu perceber durante a nossa pesquisa essa demanda por profissionais qualificados na área de gestão de projetos. E aí isso nos motivou, né, a dar continuidade ali, né? A ideia é realmente proporcionar uma experiência relevante e lúdica, né? Porque quando a gente pega um livro que, por exemplo, que é o caso do PMBOK, você tem várias nuances ali, para algumas pessoas talvez aquilo seja difícil ou até enfadonho de realmente ela aprender. Então, é uma possibilidade de inovar na gestão de projetos. Então, quando a gente fala em gestão de projetos, por mais que tenha um PMBOK, admite-se outras práticas, né? Como, por exemplo, a adoção de outros frameworks, a combinação de outros frameworks. Nós passamos por isso durante o desenvolvimento, porque a gente teve que olhar e falar assim, beleza, vamos escrever histórias, vamos desenvolver um produto, então a gente vai ter que gerir ali, por exemplo, o custo disso no final, a gente vai ter que gerir o retorno, né? E acabamos tendo que aplicar, por exemplo, o COBIT para nos ajudar nessa parte de prototipação, de ideação. Por quê? Porque é uma ideia realmente inovadora, né? A gente não vê jogos assim amplamente divulgados no assunto gestão de projetos. Na nossa pesquisa nós encontramos dois produtos apenas, tá? Encontramos um produto pago e um produto do Senac, me Senac. parece. Do Senac. Foram os dois produtos que a gente encontrou, né? E o produto pago, assim, com um preço altíssimo. Então, a ideia era realmente, vamos pensar, vamos prototipar e vamos desenvolver algo que, por exemplo, a comunidade de gestão de projetos pode abraçar, não precisa ser algo tão fechado assim, né? E aí fomos analisar a construção do jogo, sobre considerar o orçamento, o cronograma, qualidade, estrutura para gerir isso, né? A gestão do recurso humano, a gestão do relacionamento, os relacionamentos, a gestão com fornecedores, a gestão de risco do projeto, que risco a gente está sujeito quando a gente traz um tipo de projeto, por exemplo, para desenvolver esse estilo de solução, né? E aí precisamos fazer um produto mínimo viável aqui. O que vocês vão ver é um produto mínimo viável, tá? A gente começou inicialmente pensando em gestão de negócios, e aí vimos que a ideia era muito, muito ampla e precisamos reduzir o escopo, né? Então, o mínimo produto variável, ele é isso, é o mínimo que de fato o produto precisa entregar para atingir um objetivo específico, né?
Ok, eu falei sobre como que nós integramos o COBIT dentro disso, porque nós olhamos para cada um daqueles processos de gerenciamento, como por exemplo de risco, de recursos humanos, de relacionamento, fornecedores, e linkamos isso com a nossa pesquisa que a gente estava fazendo ali, né, na nossa fase de desenho da solução ali, que nós fizemos isso com o Design Thinking. Tá? Aí, Fernanda, se você puder dar continuidade. Obrigada, Gleison. Então, a metodologia que a gente utilizou para desenvolver esse MVP foi a do Design Science Research Methodology, que ela destaca que a gente tem que inicialmente descrever um problema, né, que a gente deseja abordar, então, nesse caso, era a gestão de negócios. Aí, depois, a gente teria que ver como resolver esse problema, que seria utilizar o jogo para facilitar o entendimento sobre a gestão de negócios. Depois, como a gente pretendia fazer isso, que seria o design e a prototipação do nosso jogo. Por último, como a gente deveria avaliar, então, demonstração e testes por meio do TAM. O TAM é uma metodologia para análise de novas tecnologias. E aí, a gente também fez uma avaliação por meio de um teste com uma amostra de usuários. E, por fim, a gente pretende utilizar esse trabalho que a gente está desenvolvendo para publicar em eventos da área e demonstrar como é que está o andamento do nosso projeto. Pode passar, por favor, Gleice. Então, aqui a gente vai apresentar as principais telas que a gente desenvolveu. A gente utilizou o Figma para a construção dessas interfaces, que é uma das ferramentas que hoje em dia é bem utilizada dentro do front-end para desenvolvimento de telas e projetos. Então, ela é uma ferramenta bem utilizada e bem com bastante auxílio para que a gente possa construir essas telas. Então, ela tem uma equipe boa para parte de auxílio na comunidade. Então, essas são as telas que a gente criou. Então, a gente tem uma interface, que seria de login, que o usuário poderia criar um cadastro ou realizar o login por meio de e-mail e senha. Além disso, ali a gente pode ver na segunda tela os principais menus que a gente teria. Então, a gente teria o menu, a história, as personagens, a equipe, o cenário. Saiba mais sobre gerenciamento de projetos e de negócios, para que a gente possa, além de auxiliar, também fornecer uma ferramenta didática para que as pessoas possam entender também o que elas estão utilizando e interagindo. Também teria a ideia de torneios, então pode haver torneios entre equipes para ver a parte da gamificação, quem é que se coloca melhor, como é que elas se portam melhor. Também tem a nossa equipe, que seria a equipe dos desenvolvedores. A ajuda, não, na verdade, perdão, a equipe seria as equipes que estão sendo utilizadas, as pessoas que estão envolvidas no projeto dentro do RPG. Teria a ajuda também, que as pessoas poderiam auxiliar, nosso auxílio, o contato e o logout. Pode passar, por favor, Gleice. Então, a tela de cadastro seria o usuário colocaria o login, o e-mail e a senha. Então, tendo a ideia do LGPD lá, que a gente não pode ter informação sensível, a gente pega o mínimo de informações necessárias para que a gente possa utilizar dentro do nosso interface. Ali seria a história inicial, que motiva o jogo, de como é que o usuário vê e se integra essa história. Então, todo RPG tem que ter um conto, uma história por trás. Então, essa seria a nossa história. Pode passar, por favor, Gleice. Aqui a ideia dos personagens, então eles poderiam escolher entre os principais personagens que a gente desenvolveu dentro do projeto como protótipo, e os cenários também, qual seria o cenário que ele mais se habituaria a usar dentro desse RPG. Então, aqui são alguns exemplos, pode passar. E aí, a nossa equipe, como a gente está desenvolvendo o jogo, a nossa equipe também vai ter uns avatares para a gente desenvolver, né? E aí, no Saiba Mais é o que a gente pretende auxiliar dentro da parte didática, que é o que é gestão de projetos, o que é gestão de negócios, como isso funciona, quais são os principais elementos, o que é uma metodologia ágil. Então, tudo isso ficaria dentro dessa parte do Saiba Mais sobre gerenciamento de projetos de negócios. Por favor, Gleice. Então, como resultados, então, a gente pode ver a aplicação do COBIT no desenvolvimento do nosso protótipo, se tornando uma alternativa interessante no ensino de gestão de projetos e de negócios, porque a gente pode utilizar a parte lúdica e a parte do RPG para que a pessoa
ela consiga aprender não somente por meio do manual, de um livro, mas também nessa ideia de desenvolver na prática por meio de um jogo, que sem que isso influencie na vida dela, porque o que ela vai fazer ali, as ações que ela pode utilizar, vão ficar só no jogo, não vão ter nenhuma vivência na vida dela, nenhum risco na vida dela, então isso facilita e auxilia nesse processo de aprendizagem. Também vai ter o desenvolvimento de habilidades práticas, porque eles vão, de fato, exercer a parte de gestão de projetos dentro do sistema, sem essa preocupação do que pode ocorrer se algo der errado ali dentro. E a simulação do ciclo de vida do projeto, de começo, meio e fim, seguindo essas melhores práticas do PMBOK, e tendo esse feedback contínuo, né? Que a cada nova fase, a cada nova rodada, eles vão ter uma nova visão do que pode acontecer dentro do jogo. Por favor, Gleison, próximo. Então, como conclusões, a gente visualizou que pode aprimorar a governança e a gestão de TI por meio dessa simulação e desse melhor entendimento sobre esses conhecimentos, uma visão lúdica desses processos, uma abordagem ativa e envolvente para o ensino de gestão de projetos, porque os usuários eles vão simular ações reais dentro desse jogo, o feedback contínuo, porque a cada partida, a cada nova rodada, o usuário vai ter o feedback do que está acontecendo dentro do jogo e dentro da simulação, o que isso afetaria e impactaria na vida dele, e o impacto do jogo na educação de gestão de projetos, visto que a gente também visa utilizar não somente o jogo, mas também uma parte de educação e de ensino ali sobre essa parte de gestão. Próximo, por favor, Gleice. Então, para finalizar, uma boa liderança é sobre experiências humanas, não é uma fórmula ou um programa, é uma atividade humana que vem do coração e leva em consideração os corações de outras pessoas. É uma atitude, não uma rotina. Então, isso foi uma frase do professor Lance Secretan, e ele é professor e especialista em liderança. Então, as nossas referências agora, as principais referências, por favor, Gleice. E nosso muito obrigado. Perguntas? Devolvo a palavra ao professor Knaip. Obrigado, vamos lá. Professor Sandro, suas considerações, 10 minutos. Bom, boa noite mais uma vez para vocês aí. Primeiro, parabenizar aí Daniel, Fernanda e Gleison, né, pelo trabalho em si. É um trabalho bastante completo, né, principalmente no que se refere à estrutura, né, e à aplicação da gestão de projetos, e principalmente para o desenvolvimento de games. Tá? Parabéns para vocês. Tem algumas observações a serem feitas aqui, pessoal. Nada assim que denigra, né, o trabalho de vocês, é mais mesmo no intuito de poder complementar, né, e de repente trazer uma outra visão também, né, da forma que eu compreendi o trabalho de vocês, tá? Vou só abrir um documento aqui que eu trabalhei aqui para eu poder conversar com vocês. Bom, lá no início, vocês trabalham o referencial teórico, eu achei que o referencial teórico ele podia ser um pouquinho mais trabalhado, mais dissertado em relação ao tema que vocês estão abordando. Por exemplo, vocês fizeram algumas considerações, mas eu sinto falta, por exemplo, de trabalhar um pouquinho mais sobre a questão do business brain, sobre gestão de negócios, gestão de projetos, design thinking, como vocês utilizaram lá. Tá? Então, assim, esses critérios dentro do referencial teórico é que dá a base, né, para o tema que vocês estão trabalhando com ele. Sendo um trabalho acadêmico, né, acredito que seja importante esse tipo de desenvolvimento. Bom, outra coisa, aqui acho que foi mais questão mesmo de formatação, tá, pessoal, de edição. Eu percebi que existem alguns parágrafos dentro da metodologia que foram repetidos, tá? Aí depois vocês dão uma olhada lá, só assim para a questão de vocês deixarem alguma cópia, né, na biblioteca, alguma coisa assim. Então, mais uma questão mesmo de formatação mesmo, de estrutura do trabalho. Vocês vão ver que tem alguns parágrafos lá que se repetem, tá? E também na metodologia, de repente seria interessante vocês, já que vocês utilizaram o Design Thinking, que vocês pudessem colocar lá na metodologia a utilização desse Design Thinking como uma ferramenta para desenvolvimento, organização e planejamento do trabalho de vocês. E
também da plataforma Firma, né, da utilização dela também, porque, assim, dentro da minha concepção, eu acredito que essas duas ferramentas, né, elas foram, né, fundamentais para vocês aí dentro dos critérios, né, de planejamento e organização para desenvolvimento do trabalho. Então, acredito que seja um método também a ser utilizado. Lá na análise dos dados, eu observei que vocês colocaram, que vocês chamaram lá de algumas tabelas. Na verdade, da forma que vocês colocaram lá, não são tabelas, tá? São quadros. Então, depois que vocês conversarem com o orientador de vocês. E eu percebi também que vocês citaram, por exemplo, a tabela 3, que seria o quadro 4. E depois citaram a tabela 4, que seria o quadro 4. Só que eu não achei o quadro 4. Acredito que deva ter sido alguma coisa na hora de digitar. Acredito que tudo aí seja tabela ou quadro 3. Eu acho que esse 4 realmente não existe, tá? E aí vocês falaram na página 34 de uma tabela 5, né? Eu também não encontrei essa tabela 5. Depois vocês podem dar uma olhada lá, que de repente possa estar equivocado nesse sentido também. Mas eu dei uma vasculhada lá no trabalho, na leitura, e depois fiz uma outra leitura também e não consegui encontrar dentro das disposições. E, por último, só vocês darem uma olhada nas referências e vocês utilizarem, né, as normas da ABNT para poder colocar essas referências lá no final do trabalho. Tudo bem? O resto, pessoal, está super tranquilo, super bem desenvolvido. Né? É interessante vocês terem colocado os resultados da pesquisa de vocês, do levantamento junto ao público. Né? A gente tem exatamente a dimensão, né, do que foi respondido, né, do que foi garimpado, né, e coletado por vocês no trabalho. No mais, parabéns para vocês aí, para o orientador de vocês também. Obrigado, Sandro. Sempre comentários muito pertinentes. Passa a palavra para o professor Daniel. Bom, boa noite, Fernanda. Boa noite, Gleison. Boa noite, Daniel. Em primeiro lugar, parabenizar vocês pelo trabalho. Parabenizar o professor Ricardo Knaip pela orientação. Agradecer o convite. E primeiro, já peço desculpas porque eu estou com um problema no meu computador e já deve ter uns 6 meses, né, Knaip? Eu não consigo que eles resolvam. Eu não encontrei o meu documento que eu fiz a anotação, que eu converti em Word para fazer as minhas anotações. Mas já pegando, mas eu lembro tudo que eu vi. E estou com o PDF aberto. Vendo o que o Sandro comentou, deixa eu pegar o documento aqui, que eu fiz algumas... A primeira pergunta que eu faço, aliás, porque na época até para olhar para mim e falar assim, eu já até imagino a resposta. Se vocês fizeram uma pesquisa, por que não levaram para o comitê de ética, já que vocês envolveram pessoas? Aí eu já respondo por quê. Já aconteceu comigo também, o Knaip já perguntou também em grupo, por que a gente fala isso? Porque é norma quando se pesquisa com o ser humano, dentro da instituição, a gente passa pelo conselho de ética, porque espera-se que vocês queiram, por exemplo, publicar esse trabalho. E não tendo, né, passado pelo comitê de ética, vocês não conseguem uma publicação dele. Não é que isso inviabiliza o trabalho. Não, de jeito nenhum. O trabalho está bacana, tá bem escrito. Aí eu emendo, antes de vocês responderem, a seguinte questão. Quando vocês falam aqui no... Eita, peraí. Quando vocês chegam aqui nos objetivos, eu ponho lá, introdução, penúltimo parágrafo, último parágrafo. Assim, este trabalho propõe a criação de um jogo que simula a realidade do mundo dos negócios. Beleza. Lá nos objetivos específicos, nos objetivos geral, é desenvolver um protótipo de um jogo de RPG baseado em situações reais. Nos objetivos específicos, desenvolver um jogo de RPG interativo. Ou seja, no geral, você fala que vão desenvolver um protótipo e nos objetivos desenvolver um jogo. Aí, quando chega lá na justificativa, o último parágrafo, desenvolvimento
dessa forma, o desenvolvimento de um protótipo de jogo com base em situações reais, tal. Aí o que acontece? Me deixou confuso, porque uma hora vocês falam desenvolver um jogo e uma hora desenvolver um protótipo. O que vocês fizeram foi o protótipo. O que eu imagino é que só deva ser feita só uma correção na escrita onde está desenvolvimento de um jogo, desenvolvimento de um protótipo. Pode ser acontecido de ter sido esquecimento. De repente acontece como se aconteceu comigo. Pô, quero trabalho para desenvolver um jogo. Na hora não vai dar tempo, vamos jogar com um protótipo. E a gente esquece de reescrever onde a gente fez. Tá? Vamos continuar. Por que vocês não resolveram? Não quiseram? Foi falta de tempo? Ou acharam que não seria daria, melhor, tempo viável para passar no comitê de ética? Hein? Não? Posso responder? Pode! É só curiosidade. Não, é curiosidade. Então, como eu digo, não inviabiliza o trabalho. Mas a gente gosta, quando vocês fazem assim, de repente, publicar um trabalho de vocês igual esse, você publica tranquilamente numa revista A2, um Qualis A2, que é de um Qualis excelente. E às vezes, por isso, não consegue publicar. Na verdade, foram 2 motivos, né? O primeiro motivo foi por tempo, porque o comitê de ética a gente sabe que leva no mínimo 6 meses para conseguir aprovar, e aí a gente começar a fazer pesquisa. E aí a gente não teve tempo para isso, porque o tempo não foi viável para conseguir passar pelo comitê e daí a gente começar a escrever e desenvolver. E o segundo também foi porque a gente utilizou um grupo de especialistas, né? Que eram pessoas que eram da nossa área, não foram usadas pessoas que, vamos dizer assim, pessoas que poderiam ser afetadas diretamente por um mau funcionamento do jogo. Então, foi por isso. O principal motivo foi o tempo, e o segundo foi porque a gente acreditou que, como a gente envolvia especialistas e a gente está anonimizando os dados e não está disponibilizando informações diretas das pessoas, talvez isso nos auxiliasse a, por exemplo, publicar dependendo da revista. Mas se você publica sem ter passado pelo comitê de ética, a própria instituição depois pode tentar inviabilizar o trabalho. Se vocês querem a publicação, eu sugeriria que vocês submetessem pelo comitê de ética para dar continuidade e depois tentar uma publicação numa revista melhor. Tá? Mas isso é uma sugestão. Tá? Tá tranquilo, isso não. Tá tranquilo, porque eu vejo aqui na metodologia. Aí, como o Sandro falou da questão do referencial teórico, quando eu vi fundamentação teórica, quando eu vi a metodologia da pesquisa, eu imaginei que vocês haviam trocado o título. Porque a metodologia está quase. A metodologia da pesquisa de vocês estão quase no referencial teórico. Se vocês pegam nos parágrafos e colocam as referências com citações indiretas, eu acho que está mais parecido com um referencial teórico do que propriamente dito com metodologia científica. Por quê? Porque vocês falam sobre orçamento, cronograma, qualidade. Os domínios do Kubernetes com seus processos lá, tudo certinho, tudo bem explicadinho. Ó, AP005, os outros todos que falam sobre gerenciamento, tudo certinho. Então, eu imaginei quando eu vi, acho que eles inverteram. Mas concordo com a conclusão do disso, acho que vocês poderiam incorporar um pouco mais para um trabalho da magnitude que vocês fizeram. Eu acho que uma laudazinha só de referencial teórico deixa o trabalho de vocês com aquela interrogaçãozinha. O trabalho ficou muito bem escrito, muito bem feito, é interessante o tema, muito bacana, mas se vocês, de repente, vocês podem tentar, conversa com o seu orientador, fazer, de repente, um rearranjo. Não sei se o Sandro concorda comigo, de repente fazer um rearranjo, que eu acho que ficaria interessante, mas isso aí isso, como eu disse, repito o que o Sandro disse, em momento algum que a gente fala é para denegrir o trabalho de vocês ou para tornar o trabalho de vocês que não está nada. A gente dá sugestões, porque como a gente está de fora e a gente lê o trabalho, só o trabalho pronto, aí tudo que a gente vê, poxa, poderia ser assim, ser assado. Então, nesse sentido. No mais, uma outra coisa que eu observo aí agora voltando para o campo, via as análises de dados de vocês, via as respostas de vocês, por isso quando vocês tabularam lá as respostas, colocaram tudo,
ficou muito bem feito, muito bacana. Independente, Fernando, mesmo sendo especialista, é interessante vocês passarem no comitê de ética. Dá embasamento muito mais forte no trabalho de vocês. Não que não tenha isso, mas quando o comitê de ética valida isso que vocês estão fazendo e vocês fazem pesquisa, ele tem uma pegada melhor. Você tem digamos, uma força maior no trabalho, para publicação também, num trabalho de qualizar, num periódico de qualizar, porque com toda certeza tem tudo para ser publicado. E aí, voltando aqui, o tempo verbal de algumas coisas, vocês deem uma olhadinha, porque vocês falam, será feito, mas o trabalho de vocês já está pronto. Então, quando vocês falam aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, esta análise, lá na análise de dados, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Segunda frase, esta análise será realizada de maneira abrangente. Ela já foi feita, você já tem resultados atrás. A análise foi feita, então, de repente, o tempo verbal vocês estão colocando no futuro do pretérito. Não sei qual é a colocação, mas acho que vocês, como vocês já fizeram e têm os resultados, de repente, trocar o tempo verbal. É passado. Porque você já tem o resultado. Então, você põe aqui, ó. Com base na análise de dados, serão elaboradas conclusões. Vocês já tiveram as suas considerações finais e suas conclusões. Vocês não. Por que quando eu falo assim, um pouco da diferença de conclusões para considerações finais? Vocês não desenvolveram o jogo e testaram exaustivamente. Vocês fizeram o protótipo. Então eu entendo que o certo seria considerações finais. E aí, no próprio análise de dados, aqui no parágrafo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No oitavo parágrafo, além das recomendações para o jogo, este estudo abre caminho para pesquisas futuras. Você já dá um gancho para isso, ou seja, bacana. Isso é legal no trabalho. E quando você coloca assim, nas considerações finais, trabalhos futuros, você tem gancho, por exemplo, para pegar esse trabalho e incrementar ele para um mestrado, ou para uma outra especialização, ou abrir um outro leque para o trabalho, que você tem um trabalho, sabe que pode dar, alguém pode dar continuidade, ou vocês mesmos, abre esse campo. Então, fora isso, com relação ao que o Sandro falou, eu faço apenas uma correção. As tabelas de vocês, na visão da BNT, não são tabelas, são quadros. Por que que eu falo isso? O quadro, ele indica apenas demonstrativo. Como vocês colocaram aqui, ó. Tabela 1. Lista dos 10 problemas que envolvem o protótipo. Ou que envolveram o protótipo de vocês e o que vocês fizeram. Não é tabela, porque a tabela não tem o fechamento das verticais. As laterais são abertas. E tabela indica soma ou totalização. Então, aqui no de vocês, pela norma da BNT, são quadros. Então, os quadros, você coloca, o título você coloca acima do quadro e a referência embaixo. Eu vejo que vocês, as tabelas de vocês, nenhuma tem a referência. E qual seria a referência? Elaborado pelos autores. Quadro 1, em cima, o que é? Vou dar um exemplo aqui, ó. Pegar o gancho que eu marquei. Tabela 1. Lista dos 10 problemas que envolvem o projeto. Eu acho que o correto aqui seria que envolveram. Quadro 1, lista dos 10 problemas que envolveram o projeto. Ao final, fonte, referência ou fonte, elaborado pelos autores. Vocês que elaboraram, não foi? Não foram vocês que elaboraram os quadros? Então, elaborado pelos autores. No mais, é a mesma coisa para os outros. Eu marquei um igual lá, figura 2, tela inicial do Business Brain. O título fica acima e embaixo. Fonte, protótipo desenvolvido pelos autores. Fonte, do protótipo desenvolvido pelos autores. Gostei dos personagens aqui. Eu fiz e quanto quando vocês colocam lá pesquisas futuras, uma sugestão. Eu colocaria aqui, ó, um 7.1, trabalhos futuros.
ou sugestão, ou trabalhos futuros. Esse trabalho pode, porque o próprio trabalho de vocês já dá essa concepção. Então, vocês deixaram no trabalho, então alguém pode querer olhar as considerações de vocês e falar assim, poxa, o que eles sugerem, então, que pode ser continuidade? Tá? Quanto às referências, faço minhas palavras usando, dei uma verificada, e no mais, parabéns. A gente, quando pega um trabalho, vê assim, poxa, 100 páginas. Aí você vai lá, opa, tem os apêndices, tem a pesquisa. Aí eu falei, opa, colocaram as respostas. Aí eu vejo, vou logo, não, tem o comitê de ética. Sempre que a gente paga, a gente faz isso. Faz o contrário. Parabéns, Fernanda, Gleison. Parabéns, Daniel. Não estou vendo o Daniel, que está sem câmera, mas parabéns ao professor Ricardo Knaip pela orientação. E é isso, gente. Passa a palavra, Knaip. Está sem som. Knaip sem som. Isso acontece, né? Bom, Direto comigo. obrigado, Sandro, Daniel, com excelentes contribuições e que, com certeza, vão ser adequadas aí de acordo com as recomendações, né? Só, parabéns, né? Sim, legal de ter uma proposta que eu coloquei lá na disciplina de empreendedorismo, não foi? E a partir daí o grupo se demonstrou interessado e a coisa foi criando forma. Claro que o Knaip queria ver um MVP, né? O que eu estou vendo aí é um protótipo. Mas está tudo certo. Eu acho que. E aí o MVP, quando a gente fala em MVP, né? É algo que já esteja rodando, que o usuário possa testar e possa comprar, né? E possa te dar um feedback, dizer, ó, você melhora aqui que eu vou comprar uma versão mais atualizada. Tá? Espero que a gente continue desenvolvendo, até porque vocês fazem parte do Lab Projota TNE, né? A gente continue desenvolvendo esse projeto e que esse projeto ele renda frutos, né? Porque no início da fala de vocês, quando vocês falam em 2 jogos, tá? Nessa seara, e falaram da questão do custo, isso significa, no meu mundo, uma oportunidade de negócio para vocês, tá? Então, é parar, dar uma respirada depois, né? Acabou isso tudo, tal. Continuar trabalhando, né? De repente a gente não obrigatoriamente o desenvolvimento precisa ser por vocês, tá? Vocês já têm condições de escrever um projeto para captar, ora no Sul, ora em Brasília, ora no Rio de Janeiro, tá? Meios para Viabilizar, né? equipe para viabilizar esse projeto de desenvolvimento. Então, de repente, tem projeto, tem editais aí de 50, 100 mil que dá para pegar e desenvolver um jogo muito bacana, botar um desenvolvedor, 1, 2, 3, se for o caso, e a coisa fluir. É uma demanda grande, né? Hoje o, a gente tem um jogo de negócios, né? Eu, Sandro, Daniel, a gente está dando uma reestruturada nele. Hoje eu tenho um bolsista que está desenvolvendo, inclusive. A apresentação de vocês me fez cobrá-lo, né? Falei, pô, Renatinho, e aí? Como é que tá? O cara deve estar falando assim, putz, Knaip, semana que vem eu entro de férias e você tá me cobrando. A culpa é da galera que está apresentando trabalho de game, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Eu fico muito orgulhoso de ver essa jornada de vocês chegar a esse momento, né? E que a gente tem aí mais e mais projetos em conjunto. A Fernanda, eu acho que para ela só falta publicação, tá? E aí eu digo por que a Fernanda? Porque a Fernanda aproveitou bastante da pós. A Fernanda fez oficina, né? Eu acho que é isso que a gente busca dentro de um curso de pós-graduação, aproveitar ao máximo. Então, fez oficina, participou de eventos que vocês participaram também,
Tá? Agora só falta o jogo, transformar ele em MVP, né? E a gente, em um futuro próximo, testar isso aí e transformar esse sonho na realidade que a gente espera, tá? Então, parabéns, vamos em frente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o Sandro e o Daniel para fecharem aqui microfone e vídeo, né? A gente faz uma chamada, o Daniel se puder fazer, né? Uma chamada e a gente já fecha e já retorna para cá, tá certo? Então, 5 minutinhos. Oi, tô aqui. Caramba, eu fico com medo de apertar o botão errado e soltar o microfone do outro lado. Tá aparecendo a mensagem que eu tô em espera. Daniel, seu áudio está vazando. Ai, meu Deus. Mas não falei. Tá saindo lá, não? Boa noite, tá saindo sim, professor, mas não teve nada de anormal, não, só um pequeno momento só. Só fechar o áudio aí.
Bom, estão me ouvindo? Vamos lá, vamos Sim. fazer a leitura da ata. Estou Bom. ouvindo. Vai falar. Ata 4 de 2024. Ata de defesa do trabalho de conclusão de curso de pós-graduação. Aos 5 dias do mês de julho de 2024, 19 horas, compareceram à sala virtual promovida pelo Campus Engenheiro Paulo de Chanten, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, os discentes Daniel do Vale Gomes Neto, Fernanda Pinto Mota e Gleison Soares de Moura, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Projetos e Negócios em Tecnologia da Informação para a defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado Business Brand, transformando a gestão de projetos por meio de simulação RPG. O trabalho, orientado pelo professor Ricardo Esteves Knaip, presidente, foi avaliado pela banca examinadora, composta por Daniel Cladismundo Borges e Sandro Fio de Souza. O presidente da banca fez a abertura e passou a palavra aos alunos que fizeram uma exposição oral de 20 minutos. Após a exposição, o presidente da banca agradeceu aos alunos e passou a palavra para os demais membros da banca, que arguíram os alunos por 30 minutos. Em seguida, o presidente da banca agradeceu pelas contribuições e sugestões, teceu alguns comentários e pediu aos membros da banca para que se retirassem para outra sala para a deliberação de banca examinadora, que emitiu o parecer de aprovado. Parabéns aí para vocês. Que bom. Passo a palavra para vocês. Querem fazer algum comentário? Ah, a gente tem que tirar aquela foto, né? Volta lá, por favor, na página inicial para a gente dar um print, por favor. E aí vocês já podem falar, se quiserem falar alguma coisa. Compartilhar a tela, Gleison, de novo. Ah, sim, entendi. Eu tô aqui pensando, será que é isso mesmo? Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer principalmente ao nosso orientador, né, o Knaip, e aos meninos, ao Gleice e ao Daniel, porque a gente esteve junto durante todo o processo, nas disciplinas, em tudo. Acho que só agradecer mesmo pela parceria e por tudo que a gente já viveu aqui. Show. Coloca lá na primeira página, por favor, para a gente dar o print. Deixa. Show. Vamos lá, vamos dar o print. Sorriso. Sextou. Tá? Gleison, Daniel, querem falar algo? Eu quero agradecer, né? Agradecer a cada um dos professores, assim. A caminhada nesse curso, ela foi muito, muito interessante, né? Durante todo o curso, a gente teve que fazer a gestão de pessoas ali também. A gente teve que aprender, né? Nós aprendemos com projetos na prática. Então, assim, não foi um ensino desassociado da prática, né? Quando, por exemplo, a gente teve ali, eu gostei muito ali da parte de design thinking, porque eu, por exemplo, eu só via falar, né? E isso eu tô, tipo, deve ter pelo menos uns 10 anos, assim, que eu lido com desenvolvimento de software, né? Em várias posições, e aí, quando eu olhei para a disciplina de Design Thinking e todas as disciplinas que aconteceram, eu olhava e falava como eu consigo aplicar isso, né? E o bacana era que as disciplinas já traziam essa pegada da aplicabilidade. Então é realmente agradecer cada um dos professores pelo acompanhamento, né? Pela tutoração assim que aconteceu. A gente tá no Lab Projota, né? Nós fizemos uma inscrição do nosso projeto num processo seletivo, né? Nós chegamos até ali na segunda fase, a gente não permaneceu, me parece que eram 25 projetos só, e aí esse processo ali de fomento, eles escolheram 25, né? E aí teve mais de 300 projetos inscritos, né? Então, assim, para mim tem sido uma experiência muito boa em tudo, né? E também a gente pôde participar de escrita, por exemplo, de artigos. Eu achei
isso muito bacana. É a primeira vez assim que eu vou tão a fundo nesse assunto, a ponto de ter conseguido publicar, né, também junto com o pessoal que estava fazendo ali. Mas vejo a possibilidade também de publicar esse trabalho, concordo, eu acho bem viável, assim, e agradecer mesmo, agradecer porque o caminho foi muito rico, a caminhada foi muito rica. Seja com a Fernanda, com o Daniel, com os professores, né? E a gente foi construindo esse pouquinho, por isso que a gente observa que em alguns locais, assim, está a palavra, por exemplo, está o verbo lá no futuro, mas está no futuro por quê? Porque a gente escreveu aquilo lá na outra disciplina que a gente estava estudando design thinking, né? E aí nós começamos isso cedo, né? A escrita disso no dia a dia, não deixamos para ter aquela bolona para a gente destruir no final. É isso. Ó, legal. Então, eu vou continuar aí também agradecendo a todos, né? Falando um pouco também dessa nossa caminhada aí. A gente veio junto aí, o nosso grupo, éramos em 8, se eu não me engano, aí saíram 2 lá atrás, e aí seguimos em 6. E aí nós 3, no início já tínhamos essa ideia aí de trabalhar durante e após o nosso trabalho de término de curso, né? De conclusão de curso. Então, é uma coisa que já vem de muito tempo, não foi de hoje, e foi muito bom esses momentos aí que a gente compartilhou. Obrigado aí aos meus colegas, obrigado aí ao time da banca, e é isso. Pô, legal, gente. Sim, os comentários de vocês, o Daniel fica, o olhinho dele brilha, né? Porque ele é o coordenador do curso. E eu fico muito feliz, né? Quando eu falei da Fernanda, que ela fez barba, cabelo e bigode, né? Porque apresentou a oficina, tal. é, São todos, né? Acho que a Fernanda ela fez o que vocês fizeram, que participaram do primeiro seminário internacional de educação, empreendedorismo e gestão, apresentaram o trabalho, está lá nos editais. Ela ainda deu oficina e que vem a oficina avançada esse ano, né, Fernanda? Cleison, tem aí o prefácio, né? A gente vai estar esperando você mandar o livro para a gente poder escrever. E eu acho que cabe, né, uma palestra sobre o tema para os nossos alunos da pós-graduação. Tá? Então, fica aí o convite. E é muito importante quando a gente vê o aluno envolvido. Tá? O aluno, quando ele faz essa participação efetiva, isso é bom para o programa, né? Porque lá na frente, quando a gente precisa demonstrar que a coisa está dando certo, né? O Daniel vai chegar e vai colocar lá, ó, professor orientou tantos alunos, o professor publicou tantos artigos, o professor, sim, junto com os alunos, desenvolveu isso, aquilo, e nós somos um curso que é referência. Tá? Dentro do IFRJ hoje, Gestão de Projetos e Negócios em TI é o curso mais procurado da instituição. Isso em um campus que está situado numa cidade de 12 mil habitantes. Então, isso é um orgulho muito grande. Né? Quando a gente fala de uma banca que nós temos um professor em Minas, que é um irmão, né? Um outro que está no Rio, o outro em Vassouras, um aluno apresentando no Sul, o outro em Brasília, o outro no Rio, isso mostra a riqueza desse curso. Tá? Isso mostra que esse curso já deu certo e que a cada dia ele vai se reinventar para que dê mais e mais certo ainda. O nosso sonho é que a gente consiga escalar esse curso. Tá? Mas a grande dificuldade de escalar é encontrar no outro lado, né? E aí, quando você pensa em novas equipes, encontrar o comprometimento que essa equipe tem. Né? Porque quando a gente precisa chamar alguém para uma banca, a gente vai lá no Lab Projeto TNE e a gente tem um hall de professores que a gente pode convidar. Quando a coisa escalar, né? Eu sei que eu posso contar com a Fernanda, com vocês aqui, né? Com a titulação, por estar lá como membros que podem fazer parte da banca. Então a coisa vai crescendo e o nosso objetivo é escalar. E, de novo, gratidão
por terem escolhido o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos Engenheiro Paulo Fontaine, e após a gestão de projetos e negócios em TI. Tá? Vamos continuar essa jornada, tá? Porque tem muita coisa, tem publicação, tem transformar o protótipo em MVP, tá certo? Obrigado, passo para o Daniel e depois para o Sandro aí. Bom, eu agradeço, faço minhas as palavras do Knaip. Agradeço Fernanda, Gleison, Daniel, por nos deixar fazer parte um pouco da formação de vocês. É muito gratificante para a gente, e principalmente para mim, enquanto coordenador do curso, quando os alunos chegam nessa etapa e conseguem concluir com êxito. Significa que aquilo que a gente está fazendo, ou que a gente tem feito, tem ajudado, tem colaborado. E eu fico muito feliz com isso, porque numa sexta-feira, você está aqui 8 e 10 da noite, numa defesa da SCC, vocês defendendo, é para quem gosta daquilo que faz, é para quem gosta do que está fazendo. Então, nós estamos aqui com vocês, vocês estão aqui conosco, porque vocês querem, vocês gostam, nós gostamos, estamos aqui de peito aberto, de coração aberto, para fazer parte da banca de vocês. Então, assim, agradeço mais uma vez por nos ter escolhido. Convido-os a, quando estiver por aqui, conhecer o nosso campus. Vocês vão ter certeza que vão adorar. Eu já postei algumas fotos lá no grupo de vocês. O ano passado eu colocava algumas fotos. Vocês ficam falando, ó, galera, olha o nosso campus. O pessoal ficava, que lindo! É uma área que é uma região que é coberta por 57% de Mata Atlântica e mata ainda preservada. Então, assim, desejar sucesso a vocês, agradecer mais uma vez por terem me convidado para a banca, agradecer ao Sandro mais uma vez por estar sempre com a gente. É isso aí. Desejo sucesso e felicidade a vocês. Sandro? Bom, eu que tenho que agradecer a vocês aí, essa parceria que já vem de uma longa data, né? Eu não posso falar que vem da data desde quando eu tinha cabelo, porque já tem bastante tempo que eu não tenho cabelo. Então, assim, uma parceria que já vem de muito tempo. Eu gosto do seu corte de cabelo, cara. É legal, né, cara? Alguns identificam, né, cara? Mas, pessoal, só agradecer mesmo aí a possibilidade de estar sempre aprendendo com vocês aí, né, com os alunos de Paulo de Fronten. Então, isso é muito bom. Parabéns para vocês aí. Obrigado, Sandro. Pessoal, vou encerrar a gravação aqui, tá? E agora eu acho que é hora de comemorar.